estão previstas, anteriormente estavam previstas 7 oficinas avaliativas, mas agora confirmamos que serão 5, uma por região. Já aconteceu oficina avaliativa no Ceará, no Amapá e em Mato Grosso. E para os estados onde não vai acontecer oficina avaliativa, a nossa proposta é que se faça a avaliação livre. A avaliação livre é uma alternativa para que o Estado participe e possa contribuir no processo de avaliação, porque é muito importante. Você pode voltar a câmera, por favor? Então, é muito importante que essa avaliação consiga realmente acolher o máximo de visões possíveis, de propostas para uma futura edição da conferência. Então, nesse momento, a gente está bem motivado a estar entrando em contato, estabelecer uma relação próxima mesmo com todos os interessados em participar dessa avaliação. Então, o que a gente está propondo nesse momento é que todos que estiverem mesmo interessados em colaborar, que façam uma avaliação livre. A gente enviou o passo a passo para vários e-mails, a gente colocou no Facebook, explicando como é que é o processo de avaliação livre. A gente tem uma sugestão metodológica. Então, eu vou primeiro mostrar um pouquinho 2 fotos, um minutinho antes de virar, 2 fotos das oficinas avaliativas que já aconteceram e depois passar para o passo a passo, dar uma geral, uma visão geral de como que é que a gente propõe a avaliação livre, lembrando que as propostas que estão nesse documento de passo a passo são sugestões de metodologia. As questões de avaliação, as perguntas que a gente pede, que sejam dialogadas nos estados, são importantes que sejam essas questões mesmo, até porque a gente precisa ter um padrão de documento, de sistematização, para a gente conseguir fazer o estudo que a gente precisa fazer no processo de avaliação. Mas a metodologia, a forma como essas questões vão ser discutidas, a gente encaminhou uma sugestão, mas vocês também podem optar pela metodologia que vocês acreditarem que seja positiva e eficiente para o diálogo. Então, agora ele vai mostrar ali, eu vou mostrar algumas fotos. A outra parte do processo de pesquisa são os questionários e entrevistas, que a gente vai enviar para os e-mails dos integrantes da COI, dos facilitadores, das coordenações técnicas que tiveram à frente da organização dos eventos, dos ex-delegados, professores. Então, a gente ainda vai entrar em contato direto para a resposta de questionários e entrevistas. Além disso, a gente também vai fazer hangouts temáticos, que são chamadas para bate-papo sobre algum tema. Por exemplo, que mudanças aconteceram na sua vida a partir da participação na conferência, e isso voltado para os ex-delegados. E ainda a gente tem o nosso canal de comunicação, que é o Facebook da conferência, que é lá a página Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e Organização Governamental. A gente pode utilizar, e é bom que a gente utilize esse canal de comunicação. Nós já realizamos 3 oficinas, aqui tem fotos de 2 oficinas avaliativas, a primeira que foi no Ceará, que foi durante o Seminário de Formação de Coletivos Jovens, e a segunda no Amapá, que foi realizada com o apoio da Secretaria de Educação do Amapá. Foram processos muito interessantes, a gente está colhendo informações muito importantes para a gente refletir mesmo sobre o valor social gerado pelas conferências. Então, agora o passo a passo da avaliação livre, para todos entenderem. A avaliação livre é um processo, uma reunião, que pode ser organizada por iniciativa de qualquer participante que tenha se envolvido na conferência, seja como COI, coletivo jovem, facilitador, professor ou delegado, e desde que se reúna um número mínimo de 6 pessoas. O primeiro passo, nós enviamos esse documento para todos, e quem não tiver pode solicitar o envio pelo e-mail que eu vou informar no final da apresentação. O primeiro passo é cadastrar
se cadastrar, né, colocar o seu nome num link que a gente coloca o endereço de cadastro, um formulário virtual, para que a gente possa acompanhar quais estados estão já com a iniciativa de avaliação livre. O segundo passo é reunir o grupo, eleger um facilitador e um relator. A gente também indica que, no quarto passo, as questões a serem dialogadas. Depois vem uma sugestão metodológica, que são, né, discussões em grupos, tem algumas propostas diferentes para discutir cada questão, dialogar sobre cada questão. E, depois de todo o processo de diálogo, vem os passos finais, que é o processo de sistematização de todo o diálogo, de todo o resultado da avaliação livre, preencher um outro formulário virtual, inserindo lá todos os resultados da avaliação livre, e também nos enviar fotos, cadastro, informações sobre os participantes, porque a gente esses mesmos participantes que estiverem nas avaliações livres vão ser contactados para participar da outra parte, que é resposta de questionários e entrevistas. A gente está estendendo o prazo. Agora, acho que você pode voltar para cá, depois eu peço para você colocar lá de novo. A gente está estendendo o prazo, que anteriormente tinha sido previsto até dia 25 de outubro, a gente estendeu o prazo para 31 de outubro, envio dos resultados das avaliações livres. Qualquer necessidade de orientação, de informação, dúvida, apoio, nós estamos assim super à disposição, querendo mesmo que vocês participem, que todos participem, que a gente tenha realmente um processo amplo e participativo de avaliação das conferências. Então, agora eu vou indicar ali o e-mail que vocês podem contactar, escrever, pedindo. Se vocês não receberam esses documentos, peçam. Se vocês precisam de alguma orientação sobre os documentos que vocês receberam, podem se comunicar com a gente por e-mail ou pelo Facebook. Vou indicar agora o e-mail, está ali na tela, que é 10 anos de CIJMA. Não tem aqui, não tem o N. A gente colocou Conferência Internacional, Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Não colocamos o nacional. Então, o e-mail que a gente está usando é esse, 10 anos de CIJMA@gmail.com. É o nosso canal de comunicação para informações, dúvidas e orientações. Então, acho que eu vou passar agora para a Neuza, que ela também vai fortalecer aqui, reforçar o nosso chamado, o nosso convite para participar desse processo. Olá, gente. Então, esse é um processo importantíssimo e que vocês não podem ficar de fora. Eu não imagino, eu conversando com a Tayana, com os nossos dirigentes, o Nilo, a Jane, não imagino que nenhum estado possa ficar fora desse processo de conferência. Nós estamos no final de gestão. É importante que essa conferência ela se institucionalize para que nos próximos anos ela possa existir novamente, esse amplo processo de mobilização, essa proposta pedagógica que é de fazer educação ambiental nas escolas a partir de projetos, de estudos, de discussão. Então, a gente precisa contar com vocês. SEDUCs, secretarias estaduais de educação, secretarias municipais de educação, se envolvam, participem. Quem não vai fazer a oficina presencial pode fazer uma avaliação livre. Reúna a turma, basta 6 pessoas no mínimo, entra no e-mail, pega os documentos que forem necessários para isso, mas o importante é que vocês avaliem. São 10 anos, fecha-se um ciclo, então vocês não podem ficar de fora. A turma do coletivo de juventude, a SEDUC não teve condição de organizar, se organizem, façam. A turma que participou como oficineiros, que teve algum processo de parceria nessa conferência, pode também organizar um processo de avaliação livre. Então, eu fico muito feliz de poder contar com a Sumaia nessa organização, mas a gente tem também uma outra pessoa que está nos ajudando a avaliar a conferência, que é a Simone Portugal. Ela está conosco num processo de avaliação mais sistemático dos documentos, das informações.
Alguns de vocês podem ter recebido um contato da Simone, perguntando se vocês têm documentos, se vocês têm alguma coisa para socializar, para compartilhar, para que entre nesse relatório final. A ideia é que ao final desse processo de avaliação, que a gente entende que vai ser agora, nós temos pouco tempo para isso, né? Mas que ao final saia uma publicação. Então eu imagino que todo o Brasil se mobilizando, discutindo, pensando, todas as pessoas que participaram da conferência, pode colaborar com essa publicação. Pode colaborar para pensar se a conferência está indo no rumo certo, se é esse o caminho, se sugerir alguma modificação, caso queiram, mas o importante é que vocês participem, né? A gente sabe que o prazo para fazer a oficina, né, de avaliação livre, ela está pequena. Por isso a gente pensou também, não é, Tayana? A Tayana está aqui conosco, eu estou olhando para ela, vocês talvez não estejam vendo, mas a gente pensou que podemos ampliar um pouquinho esse prazo até o dia 31 de outubro. Então, nós temos aí ainda um tempo. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Alguns estados estão promovendo encontros de educadores ambientais, de educação ambiental, encontros pós-conferência. Aproveitem esse momento para fazer esse encontro, fazer essa avaliação. A gente conta com vocês, o órgão gestor da política está empenhado nesse sentido, para que realmente a gente feche esse ciclo, entregando à sociedade os resultados que a gente teve até aqui. Não sei se a Tayana quer complementar alguma coisa, né? Mas então eu vou passar para a Jane, que está aqui na Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, para que ela possa, então, falar um pouco do PDDE Escolas Sustentáveis. Esse é um tema interessante, importante, ela vai passar aqui para a gente. Então, gente, avaliar a conferência para a gente é muito importante. Avaliar as nossas ações, avaliar as políticas públicas que nós implementamos é necessário para o processo de tomada de decisão. Então, nesse momento, nós temos um PDDE que considerou as escolas que participaram do processo da conferência o ano passado. E agora nós estamos avaliando todo esse processo de conferência. Quais serão os critérios para o próximo PDDE? Não sabemos ainda. Depende de nossa avaliação de todo o processo. Temos que avaliar o PDDE também? Com certeza. Isso já está previsto para o próximo ano, um processo de avaliação dessas 2 edições que nós fizemos. Tivemos algumas dificuldades ao longo desse ano. É a nossa 2ª edição do PDDE Escolas Sustentáveis. Tivemos alguns aprendizados na primeira edição e, com certeza, nessa 2ª edição, outros tantos aprendizados. O que nos leva a pensar num processo de avaliação no próximo ano. Desde já, quero agradecer muito a compreensão e a colaboração de vocês, em função da nossa dificuldade de atender todos os chamados e estar junto com vocês. Não pudemos estar esse semestre, a nossa equipe está bem reduzida. E o número de escolas aumentou esse ano e queremos que esse número continue aumentando, mas temos sim que repensar uma série de procedimentos para melhorar, né, o resultado da política que a gente implementa. Então, em relação ao PDDE deste ano, nossa comunicação da SEGEA tem sido especialmente com as secretarias estaduais de educação, pedindo que essas compartilhem com a sua rede no estado, com a rede municipal. Nosso processo de comunicação não tem sido o melhor, a gente já tem essa avaliação, mas a gente acredita que no fim vai dar tudo certo. Então, o fluxo esse ano do PDDE mudou em relação ao ano passado. Então, esse ano, as escolas, quando tramitarem o plano de ação no sistema, esse plano de ação vai ser avaliado pelas secretarias de educação, de acordo com a rede a qual a escola pertence.
E nós, essa semana, enviamos um comunicado, fizemos 2 tentativas, a primeira deu problema, a segunda foi ontem. Enviamos um comunicado aos comitês do PDA Interativo dos municípios e dos estados, informando sobre os prazos. A nossa resolução demorou a ser publicada, foi publicada dia 3 de setembro. O sistema que teve que sofrer uma adaptação a partir da resolução também demorou um pouquinho a ser disponibilizado. E aí nós colocamos o prazo para as escolas fazerem adesão até 15 de novembro, que é um sábado. Nesse período, à medida em que as escolas tramitem os planos, as secretarias já podem também avaliar. Então, é necessário pensar também numa estratégia na própria secretaria para esse processo de avaliação dos planos de ação. E nós, no Ministério, temos também que nos organizar, e o nosso interesse é finalizar esse processo todo, no máximo até o dia 20, 22 de dezembro. Para isso acontecer, nós também precisamos fechar o sistema. E esse fechamento vai ser dia 24 de novembro. Portanto, o prazo que as secretarias têm para avaliar e tramitar para análise do MEC é o dia 23 de novembro. No dia 24, nós vamos fechar o sistema e, até lá, vamos pensar numa estratégia de avaliação, porque teremos um mês, menos de um mês, para finalizar o processo. E essa finalização pode... Nesse meio tempo, pode acontecer da gente ter que devolver plano para a secretaria devolver para a escola. Então, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa nesse momento, se a gente quiser finalizar esse processo. Em relação ao repasse de recursos, nós tivemos, em 2013, 939 escolas que receberam o recurso até dezembro. Agora, em 2014, nós tivemos 3.815 escolas que receberam a primeira parcela no primeiro semestre e o FNDE fez alguns pagamentos já no segundo semestre. Em relação a pagamento, no guia operacional, nós colocamos lá no final os contatos do FNDE para que vocês busquem esses esclarecimentos em relação a pagamento e prestação de contas, porque esse procedimento, esse trabalho, ele é coordenado e efetuado pelo FNDE e não aqui pela coordenação. Então, quando nós recebemos do FNDE a informação dos pagamentos, nós atualizamos no PDA Interativo para que todos possam acompanhar esse processo. Da edição de 2013, nós tivemos, então, algumas pendências. Várias escolas que a análise do plano não foi finalizada. E constava lá no sistema, em análise do MEC, aguardando ajuste. Então, a gente esclarece que todas essas situações que o plano não foi finalizado, elas não serão avaliadas em 2013. Em 2013, está congelado só para consulta. Então, nós atualizamos essa semana essa situação para refazer o plano em 2014. Então, essas escolas que não finalizamos a análise dos planos em 2013, elas foram migradas para 2014, precisa fazer todo o procedimento, da forma como está no guia operacional, porque agora elas estão regidas pela nova resolução, a de 2014, que revoga a de 2013. O pagamento pelo FNDE sempre considera a resolução vigente, né? Então, nós disponibilizamos o guia operacional na página principal do PDD Interativo. Pedimos que vocês olhem esse instrumento para facilitar a compreensão e o esclarecimento com as escolas, diante da nossa dificuldade de atender telefonemas aqui. E também, dentro do sistema, no menu principal, quando quem tem senha coloca em documentos importantes, nós disponibilizamos um texto com as dúvidas frequentes, os esclarecimentos que nós recebemos da equipe do 0800 e um arquivo com as telas do sistema para facilitar também a compreensão e esclarecimento das escolas. E com tudo isso, eu hoje de manhã abri o e-mail e tem um e-mail de ontem de uma secretaria municipal dizendo como a escola deve proceder para fazer adesão. Então, a gente pede a colaboração de vocês em compartilhar essas informações e esses esclarecimentos, porque nós, em 3 pessoas na coordenação, não conseguimos atender as 17 mil escolas e os 5 mil e mais de 5.500 municípios. Então, a gente precisa muito dessa colaboração, dessa troca de informações. Em relação ao fluxo, acho que eu já falei.
Em relação à lista de escolas, a gente andou recebendo pedidos, eu quero a lista do meu município ou do meu estado. Gente, nós estamos aqui tentando padronizar alguns procedimentos dos programas da SECADI, dos programas da SEB. Em alguns pontos a gente já conseguiu, em outros a gente está trabalhando, existe um comitê formado que está se reunindo mensalmente para pensar esses passos de padronização de procedimentos. Um deles vai ser, provavelmente, a revisão do diagnóstico do PDE interativo para o ano que vem. A gente está trabalhando nisso. E aí, uma coisa interessante que vocês que estão nas secretarias podem nos ajudar, olhando para esse diagnóstico do PDE interativo, se vocês tiverem alguma sugestão de pergunta que a gente possa incluir para que a gente colabore com a escola no seu planejamento, né, do seu processo de gestão para a transição para a sustentabilidade, encaminhe para o nosso e-mail. Só que isso precisa ser até segunda-feira, porque na terça-feira a gente já tem reunião para conversar sobre o diagnóstico. Então, as listas das escolas, nós optamos, na página inicial do PDE interativo, em disponibilizar a relação completa, da mesma forma que o PDE Escola faz. Mas, para facilitar para as secretarias visualizarem as suas próprias escolas, dentro do sistema nós colocamos também a possibilidade de vocês importarem para o Excel. Então, vocês podem fazer o filtro por estado e por município, lógico, filtra também o programa, e você importa para o Excel, e no Excel você pode filtrar as escolas e os contatos que você precisa, tá bem? Recomendamos também aos comitês do PDE interativo que habilitem senhas para as equipes, para os coordenadores de educação ambiental, para que possam colaborar como equipe de apoio no processo de esclarecimento às escolas. Deixa-me ver o que mais. E a questão das 388 escolas de 2013, que, quando atualizou o censo, deu diferença de valor. No Brasil todo, depois que nós, agora no início de 2014, encaminhamos as escolas para pagamento, aquelas que os planos estavam finalizados, o FNDE faz a atualização do censo, porque todos os PDDEs, eles têm que observar o que está escrito na resolução 10 de 2013 do FNDE, que é a resolução mãe do PDDE. E lá estabelece que o pagamento é feito com base no censo do ano anterior ao do repasse. Portanto, o FNDE, quando atualizou o censo, essas escolas deu diferença de valor. Inicialmente, a decisão era que essas escolas iriam refazer o plano. No momento seguinte, em outra reunião, a decisão foi que o pagamento seria feito pelo valor corrigido. Portanto, algumas escolas podem receber valor menor ou valor maior em função do número de alunos informado no censo de 2013. O FNDE ficou de fazer esse pagamento. Qual é a orientação que vocês precisam, então, dar para as escolas? Já vai. A escola vai executar o recurso que ela receber. Então, ela vai observar o que foi creditado na conta. Se foi um valor menor, ela vai reunir a comunidade escolar, registrar em ata a alteração da execução do recurso e vai prestar conta do valor que ela receber. Da mesma forma, se o valor for maior. Então, essa orientação que a gente espera que todos sigam, tá bem? Que outra coisa eu poderia falar? Os planos não finalizados. Ontem nós tivemos um problema no sistema. Algumas escolas não estavam conseguindo tramitar o plano de ação, porque na página inicial, onde tem a ata, o registro da reunião da comunidade escolar, é obrigatório inserir pelo menos 5 integrantes da comunidade escolar, dos diversos segmentos, e esse botão da inserção dos participantes da reunião, ele ontem não estava visível. Mas ontem mesmo já foi resolvido, hoje de manhã já entrei no sistema e já está resolvido. Então, quando for algum problema de sistema, vocês precisam mandar por e-mail para a gente, para que a gente possa acionar o serviço de TI para resolver. Bom,
essa gravação, essa nossa web, a gente também vai disponibilizar para vocês. Estamos com o site das webs bloqueado, mas a gente tem outro canal de comunicação, que é o Face, que são os e-mails, e a gente vai disponibilizar para quem não pôde acompanhar, tá bem? Acho que eu falei, basicamente, as principais dúvidas sobre o PDDE. Tem uma outra coisa importante, que é quando a escola precisa fazer alguma alteração na hora da execução. Essa orientação, só para, mais uma vez, a gente falou isso no guia, falou isso nas dúvidas frequentes, no sistema, depois que o plano é validado, ele não pode ser alterado. Então, na hora da execução, quando a escola recebe o crédito em conta, se houver uma excepcionalidade, uma necessidade muito justificável de alteração, quem tem que orientar a escola é a equipe de prestação de contas da Secretaria de Educação, porque é essa equipe que vai analisar essa prestação de contas. Então, os procedimentos são diferenciados nos estados, nos municípios, então nós não nos pronunciamos, deixamos essa tarefa para vocês que são as equipes que avaliam, tá bem? Em relação ao repasse do recurso de 2014, bem, a resolução já prevê que depende de disponibilidade financeira do FNDE. O que nós queremos é finalizar todo o processo de análise esse ano e as escolas que, porventura, se não tivermos condições de repassar o recurso esse ano, ele estando aprovado, teremos novamente o ano que vem que atualizar o censo e aí vamos decidir sobre a situação daquelas escolas que, porventura, tiverem diferença de valor. Claro que a gente não gostaria que tivesse esse atraso, a gente não gostaria que o recurso fosse repassado no final do ano. E esse comitê do PDE Interativo, que está reunindo as duas secretarias do MEC, que trabalham com esses programas de repasse direto para a escola, está trabalhando para a gente pensar um formato que, se a gente não conseguir em 2015, pelo menos em 2016, a gente já consiga mudar esse calendário para conseguir que o repasse do recurso seja feito no início do ano e não no final, como vem acontecendo. Isso não é só no nosso PDDE, vários programas do MEC têm essa rotina e isso é uma falha de planejamento e a gente pretende corrigir, né? Nosso país é um país que ainda tem muito que aprender em relação à gestão, em relação ao planejamento, e quando a gente trabalha com recurso público, a gente tem uma série de cuidados que a gente precisa ter. Aí a questão é, quando o repasse é feito no final do ano para a escola, o FNDE já tem uma orientação a respeito disso, sobre reprogramar o recurso. Basta que a escola preencha o formulário que eles disponibilizam e informe a Secretaria de Educação que o recurso foi creditado em conta, será executado no ano seguinte, observar os procedimentos adotados pelo FNDE. Sobre quando o recurso é acreditado e a escola não sabe qual é o programa. Nós, na CGEA, também não sabemos informar. Vocês precisam acessar o site do FNDE, tem lá uns sites de consulta, e que coloca o CNPJ da unidade executora, e depois tem o detalhamento de qual foi o crédito que foi realizado na conta da escola. Geralmente, as equipes do Comitê do PDE Interativo nas Secretarias de Educação sabem informar sobre isso, sabem consultar esses detalhamentos. Então, a gente espera a colaboração das equipes nas secretarias, que vocês procurem se integrar mais nesse trabalho aí junto com as escolas, tá bem? Nesse momento, era o que eu tinha para dizer sobre o PDDE. Agradecer mais uma vez a todo mundo, acompanhar e pedir para o ano que vem, vamos acompanhar as escolas, saber como é que isso está acontecendo. Quero dizer para vocês que a gente recebe muita cobrança sobre como é que esse recurso está sendo executado, que diferença isso está fazendo na escola. Então, isso é um processo de avaliação que a gente vai precisar fazer para dar retorno também para a sociedade, tá bem? Agora, todo mundo vai dar um tchau, agradecer, pedir mais uma vez desculpa pelo nosso atraso e um grande beijo para vocês e feliz Dia do Professor para todo mundo. Muito bem que você lembrou, né? Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Esse critério de a escola que participou da conferência ser um dos critérios importantes para o PDDE Escolas Sustentáveis, a gente espera que se mantenha, porque as escolas que fizeram seus projetos para a 4ª conferência, que às vezes até o aluno nem está mais lá na escola, mas que ele pode ser executado, que é um projeto que visa a sustentabilidade da escola, passa por um
Exatamente. A escola que construiu a sua comissão de meio ambiente e qualidade de vida, que conta com a comunidade junto, com os educadores, enfim, com todos os profissionais que queiram a melhoria da qualidade de vida no seu espaço escolar, pode contar com essa parceria que é o PDDE Escolas Sustentáveis. Temos dificuldades? Com certeza, sempre. É uma equipe pequena? É, mas heróica. Jane, você está de parabéns, Luana, né, por esse processo que é o dinheiro direto na escola, a transferência, a possibilidade de executar um projeto de ação. Então, a gente espera que vocês participem de fato, entrem nesse e-mail 10 anos de cijma@gmail.com, coloquem suas dúvidas, peçam esclarecimentos e vamos junto fazer esse grande processo de avaliação. Tem também o nosso Facebook, que é CNIJMA. No Face tem o N, no e-mail não. Entrem, participem, a gente está sempre a postos, pode ajudar no que for necessário. E queria agradecer desde já os estados do Ceará, que fez um belo processo de avaliação, Mato Grosso e Amapá. Esses 3 estão de parabéns, com certeza os outros 2 estão se organizando, possivelmente será Santa Catarina e Rio de Janeiro. E os estados que não conseguirem fazer um processo presencial, não vão conseguir, alguns já disseram que sim, façam avaliação livres. Vocês têm todas as condições de fazer, mobilizar, as COIs estão de parabéns por todo o processo e vamos encerrar, né, esse ano com muita energia positiva, com muita força para que esse projeto continue. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Então, sim, um bom dia para vocês e grata por essa participação. Vou falar só mais uma coisinha e depois a gente vai começar a despedida daqui para lá e terminar com a Tayana. A Neuzinha a gente vai pular. Pessoal, com relação a... Quando a escola vai fazer o plano de ação, tem uma outra dúvida também que chegou para a gente, esse ano a diferença também é que a escola não precisa anexar um arquivo com a ata. A ata ela já está no sistema, ela só precisa preencher quem participou da reunião e dizer resumidamente, num campo de texto que consta lá na tela inicial, qual foi a decisão da comunidade escolar. Então é aquela especificidade daquela escola. Aí as perguntas são, mas não é o projeto da conferência? Pode ser. Mas a gente respeita a autonomia da escola. Nesse momento, no momento de planejar a execução do recurso, a comunidade que está hoje na escola é quem vai decidir como vai utilizar o recurso. Pode ser o projeto da conferência? Pode. Pode ser outra necessidade que surgiu? É a escola que vai dizer. É a escola que conhece a sua realidade e ela que sabe qual é o seu momento. Pode ser que o recurso não seja acreditado esse ano? Pode. Mas temos a esperança, não posso dizer a certeza, mas a esperança que, não sendo até o final desse ano acreditado, que o ano que vem ele seja no início do ano, para que a escola tenha todo o ano letivo para executar. Tá bem? Então era esse recado que eu queria dar. Já vou me despedir de vocês, agradecer muito. Um grande abraço para todos e até breve. Santa Catarina, não vou poder estar com vocês, agradeço muito o convite, queria muito estar aí, queria estar em todos os estados, queria ter ido para o Mato Grosso mês passado, queria ter ido para o Espírito Santo, queria ter Goiás, que é aqui do lado, também não vou poder participar, queria muito estar com vocês, mas a gente está aqui trabalhando para também colaborar com o trabalho de vocês aí nos seus territórios, tá bem? Um abraço. Então, um abraço a todos, me coloco inteira disposição para orientar, tirar qualquer dúvida em relação ao processo de avaliação e convido mais uma vez a vocês todos participarem, que é muito importante a nossa expectativa, a nossa vontade desde o início do processo de avaliação é que possa ser um processo amplo e realmente participativo, porque isso que vai dar qualidade para o processo de avaliação. Então, um abraço a todos. Vou passar ali para a Luana.
Bom, como a Jane disse, estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível. Estamos trabalhando e nos empenhando para maximizar, né, os processos, e podem contar com a nossa ajuda para o que estiver ao nosso alcance. Obrigada. Opa! Primeiro, bom dia, né, gente? Agradeço aí também, né? Já fui contemplada na fala de todas, na verdade, mas agradeço a presença de vocês nessa web. Eu estou junto com a Neuzinha, né, acompanhando esse processo de avaliação, né, com a Sumaia, e vejo que assim, o órgão gestor está desenvolvendo muitas ações com o intuito de fortalecer a educação ambiental, e esse processo de avaliar essa política pública, né, que das conferências infanto-juvenis vem nesse caminho, né? É importante a gente avaliar para institucionalizar, para fortalecer, para aprimorar. E, reforçando o que já foi dito, contamos realmente com apoio, com a colaboração costumeira, né? Porque depois que já vem aí, né, ao longo de todos esses anos, de muitas ações de educação ambiental desenvolvidas, muitas conferências, e contamos novamente com o apoio de vocês, com o engajamento. A gente sabe que o pessoal da educação ambiental é empolgado, é engajado, mobiliza, faz acontecer, às vezes com poucos recursos, e a gente conta com esse apoio para que realmente a gente possa trazer a visão de vocês para dentro do Ministério, e que a gente possa acolher tudo isso para aprimorar e para fazer com que esse processo reflita o anseio da sociedade como um todo. Então, agradeço, falei um pouquinho, né, porque a Neuzinha, eu sou totalmente contemplada nas falas da Neuzinha, e muito obrigada pela participação de vocês. Combinar isso, né? O que vocês acham? Depois do processo de avaliação? Então, gente, a gente está aqui pensando alto para, em dezembro, antes da gente finalizar o exercício financeiro e o ano letivo, a gente pode combinar uma outra web para compartilhar com vocês como é que foi o processo aí de realização das oficinas de avaliação da conferência, como é que vai estar o processo de avaliação dos planos de ação do PDDE, em que pé que vai estar o encaminhamento do Programa Nacional Escolas Sustentáveis aqui dentro do Ministério, que nesse momento está sendo apreciado pela secretária da SECADI, já vamos ter terminado o processo eleitoral, e aí também para a gente compartilhar os últimos trabalhos que a gente está realizando agora nesses 2 meses, e combinar também alguns passos iniciais para o ano que vem, tá bem? Então a gente, em dezembro, marca um outro encontro com vocês. Um grande abraço. Tchau.